A Polícia Civil investiga a morte de duas mulheres que foram baleadas no Parque Osiel nesta madrugada em Campinas. Nada foi levado do carro que elas estavam dirigindo, estavam lá, ela e passageira. O que leva a crer que pode se tratar de uma execução. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Juliana de Paula. Boa tarde, Juliana, 4h12. Ju, boa tarde para você, ventando um pouco, que deixa o tempo mais fresco, né? Exatamente, Edinho, uma boa tarde para você. O ventinho tá bom aqui, tem sol, mas pelo menos o vento. Talvez bagunce um pouquinho o cabelo aí, mas a gente vai dando um jeitinho, tá bom? Mas em relação à notícia que você chamou aí, infelizmente mais um caso, agora duas mulheres que foram mortas de uma forma muito misteriosa até, né? Na verdade, a motivação que acaba sendo bastante misteriosa ainda aí também para a polícia. Edinho, as duas foram identificadas como sendo Andresa Lira Bezerra, de 37 anos, e Ana Paula Velido, de 40 anos. Elas tinham saído de quarta para quinta, aconteceu nessa madrugada, né? Mas elas tinham saído para comemorar o aniversário da Andresa. E tudo isso aconteceu, o crime aconteceu exatamente na volta para casa. Elas estavam ali certamente bem felizes, porque tinham, né? Foi uma noite de celebração, quando foram surpreendidas já ali na altura do Jardim Monte Cristo, em Campinas, por uma pessoa que estava em uma motocicleta. Essa pessoa parou a moto, surpreendeu, né, a motorista, porque parou a moto bem na frente, impediu que ela continuasse ali o trajeto. E no momento em que fez isso, já começou a fazer os disparos. A polícia não informou, não sabe ainda quantos disparos atingiram, quantos tiros, né, atingiram as duas, mas elas foram atingidas principalmente na região da cabeça. E com isso, a motorista acabou perdendo o controle do veículo, é claro, e ainda acabou batendo em um poste. E morreram ali na hora. O SAMU foi acionado, mas ao chegar, infelizmente, encontrou as duas já sem vida. A perícia esteve no local, não encontrou nenhum vestígio, nada que pudesse de repente levar a essa pessoa. Então as investigações, é claro, continuam, mas a polícia já informou que nada foi levado das vítimas e nem do veículo. E um detalhe que é intrigante, que é curioso nessa história e que a polícia, é claro, também investiga, Edinho, é que a Ana Paula tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro dela. Antes de se relacionar com a Andresa, ela foi casada e tinha. Lá em 2017, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, há o registro de um boletim de ocorrência das duas, inclusive, de ameaça contra essa pessoa. E também, em 2013, há o registro, de acordo com a polícia, de uma queixa feita pela Ana Paula de violência doméstica. E então, é claro, a polícia vai pegar todas essas informações e investigar se a pessoa que fez, o atirador, que acabou fugindo na hora também, tem alguma relação com toda essa história, quais são os pontos aí que se conectam. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança ali do local para tentar ajudar na identificação dessa pessoa, que até o momento se sabe então que seria um atirador, né? Uma pessoa que teria cometido esse crime. Esse caso, ele foi registrado como homicídio simples na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Oi, Edinho, pode falar. Juliana, agora o delegado, né? O que será que ele pensa disso? Foram atrás desse ex? Ele está aqui na região? Ele está na cidade? Ele não está na cidade? Porque tudo leva a crer, na minha opinião, né? Uma execução. As duas estavam juntas. Ela tinha uma medida protetiva, que é aquela forma que a gente sempre fala, né? O papelzinho, né, dobrado dentro da bolsa, ó, tem uma medida protetiva. Ela saiu para comemorar, se eu não me engano, o aniversário, né, com a companheira dela. E na volta para casa, ela é fechada, ela não tem antecedentes criminais. Aí ela tem uma medida protetiva. E ela é assassinada, são tiros na cabeça, quer dizer, a pessoa, sem dúvida nenhuma, que matou as duas, queria realmente executá-las. É tiro certo, é na cabeça, é para matar. Eu não vou querer que ela sobreviva, né? Qual que é você tem essa informação ou ainda não tem essa informação do delegado?
Edinho, sem dúvida, né? Para a gente que ouve essa história, fica muito claro para a gente, embora a gente não seja polícia, não é? Mas a forma como tudo aconteceu, que existe uma grande possibilidade, né? Uma hipótese muito grande de que tenha sido uma execução exatamente por tudo que você narrou, que a gente contou aqui. A forma como tudo aconteceu, a pessoa não ter levado absolutamente nada delas, ou seja, né? Não foi um latrocínio, porque não se roubou nada, mas até o momento a gente não tem a informação da polícia, dos policiais ali, do delegado da 2ª Seccional, se esse marido, se esse companheiro da Ana Paula já foi ouvido ou será ouvido ainda. Mas acreditamos que sim, né? Até por conta dessas evidências, pelo menos intimado ali para prestar um depoimento, para esclarecer algumas coisas, a gente acredita que isso ocorrerá. Não temos essa informação, mas a gente pode checar aqui também e depois passar para vocês. Também ainda não há confirmação de quando será o velório e o sepultamento das vítimas, mas essas informações elas vão chegando e assim que a gente tiver essa confirmação, a gente pode entrar em contato com você novamente, viu, Edinho? Ok, até mesmo porque eu falo, né, Juliana, a gente sempre conversa, são né, ideias, são pensamentos, né, e tudo é suspeito. Então a gente fala até pela experiência que a gente tem de programas policiais, você própria repórter, né, você está aí, você está vivenciando esse momento. Quantas delegacias você frequentou de dia, à tarde, de madrugada, à noite, né, e encontrou casos como esse. Agora, ela tem medida protetiva. Ela saiu desse relacionamento, não quis mais, foi viver a vida dela. Ela tinha que viver a vida dela. Ela arrumou uma companheira, e que mal tem ela arrumar uma companheira, e as duas foram assassinadas depois de uma comemoração por um motociclista, até então desconhecido, que cerca as duas e atira para matar. Ele atirou na cabeça, né? Ele atirou na cabeça. Então fica aqui realmente uma dúvida muito grande se isso foi um feminicídio ou se sabe-se lá o quê, porque ela não tinha passagem nenhuma pela polícia e, pelo contrário, ela tinha uma medida protetiva. Ela viveu uma vida abusiva, ela viveu uma vida de violência doméstica. Então fica bem escuro ainda isso. A gente vai conseguir ainda trazer essas informações. Juliana, eu quero te agradecer mais uma vez pelas informações e fique à vontade. Se você tiver mais informações dentro do alerta, fique à vontade para passar para a nossa produção, ou se você quiser entrar ao vivo, ou então, juntamente com o Gustavo Nolasco no RF News, que segue aqui coladinho com o Edinho sem nenhum intervalo. Juliana, boa tarde para você, bom trabalho. Gente, tá bastante estranho, tá? Lógico que tá estranho, né? Agora, não dá para saber ainda. Às vezes o delegado ele não quer comentar o caso, como muitas vezes não comenta, para não atrapalhar as investigações. Mas fica aqui uma dúvida muito grande. Quem é o principal suspeito dessa história nesse momento? E uma interrogação. Se ela já tinha uma medida protetiva. Vamos aguardar. Tiro certeiro na cabeça. Não se sabe ainda quantos tiros. A vizinhança ali, olha, tem uma senhora que estava ali lavando à frente da casa, muito sangue. Eu vi sangue no capô do carro. Depois vocês vão ver nas imagens. Achei muito estranho tudo isso que aconteceu. Continua sendo um caso de madrugada bastante delicado para a investigação da polícia. Quando o resgate chegou, as duas já estavam sem vida, sem batimento cardíaco. O carro de recolha de cadáveres. Isso é triste.